Pessoal, bom dia. Bom dia. Hoje a gente dá início a um novo modelo. A gente no sábado anterior a gente teve o dia da estratégia da capa, né? E esse dia ele falou muito das estratégias que a empresa tem para o futuro e a gente conseguiu conciliar isso na programação que a gente já estava fazendo, né? Que é essa rodada de treinamentos que a gente vai fazer com vocês. E é assim, eu já dou esse treinamento, já deve ter uns 4 anos já, né? Como se tornar um vendedor expert. E ele eu já dei banco, já para Honda, para grandes empresas, só que eu precisei adaptar ele para vocês, uma vez que vocês são aprendizes, né? E vocês trabalham só 4 horas do dia. E a pegada é um pouco diferente, a gente começa mesmo lá do início, né? Dos primeiros passos, do que fazer, como fazer e como ter resultado, né? Eu vou passar para vocês aqui qual vai ser o conteúdo deste nosso treinamento e eu acredito que a gente pode seguir uma programação de mais ou menos a cada 45 dias a gente fazendo módulos até concluir esse treinamento, né? Ele vai ser dividido por módulos, uma vez que é a construção mesmo, né? De um vendedor de excelência, de um vendedor expert, de um vendedor que tem resultados, que é o que a empresa espera de cada um de vocês, tá bom? Pode passar. Aqui, nesse próximo slide, pode passar. Aí, volta só um pouquinho. A gente vai falar muito sobre a venda, né? O que é uma venda? O que é vender para alguém? Aqui eu trouxe 3 modelos de vendas voltadas para o nosso negócio. A gente trabalha com um produto financeiro, né? A gente empresta dinheiro para as pessoas. Aqui tem um exemplo de um crédito feito pelo Banco da Amazônia. Aqui um crédito feito pelo Banco Popular e na Caixa Econômica. Esse modelo aqui de venda, ele é bem específico, já visto que é como cada negócio ele estrutura a sua venda. O nosso, ele vai ser mais parecido com esse primeiro aqui e com o segundo também. Haja visto que a gente vai precisar já ter um momento do cliente ir lá no nosso escritório. E nós precisamos estar aptos a fazer um atendimento com excelência, tirar todas as dúvidas desse cliente, que é o nosso papel como vendedor. Mas, para ser vendedor, eu preciso saber o que é vender. E para vocês, caros aprendizes, o que é vender? Tobias, o que é vender? É ajudar o cliente a resolver o problema. Você leu o que estava aqui. Mas sem ser isso, é o quê? O que é vender? O que é uma venda? Basicamente, eu acho que para mim é trocar, seja lá, como nesse caso aí, o problema o cliente tem um problema e eu entrego a solução. Aí ele quer o meu produto e eu quero resolver. Aí essa troca, uma coisa para outra. Perfeito. Resume-se exatamente a isso, né? É uma troca. O cliente ele tem uma necessidade, ele tem um problema e a gente, enquanto vendedor, a gente vai ajudar ele a resolver aquele problema, né? E a gente sabe que na maioria das vezes dinheiro resolve nossos problemas, na grande maioria das vezes, né? E nós fazemos o que? A gente vende dinheiro, né? Não existe produto no mercado melhor do que o nosso, a gente vende dinheiro. Então, as pessoas, todo mundo precisa de dinheiro, seja a pessoa que ganha lá um salário de 20 mil ou a pessoa que ganha um salário mínimo, precisa de dinheiro. Só que esse precisar, essa necessidade, muitas das vezes o cliente não despertou ela ainda, né? O cliente, ele está lá no trabalho dele, ele tem uma necessidade particular lá, mas ele não pensou ou ele não sabe dessa oportunidade que a gente pode trazer para ele, que é o quê? É fazer um empréstimo através do cartão benefício, que é uma margem separada da margem consignável, através de um convênio da prefeitura com a Então, quando a gente olha nesse cenário, a gente percebe que o nosso produto
ele é um produto muito bom de se vender. A gente pode ver a concorrência para o nosso produto, ela é bem menor do que para os outros produtos de crédito. Né? Se a gente for pensar para o INSS, todas as instituições financeiras do país trabalham com o INSS. Né? Então é muita gente correndo atrás desse cliente, é muita gente oferecendo, e o nosso produto não. A gente pode até ter como exemplo Marituba. Né? Marituba é uma prefeitura que até recentemente eles nunca tiveram esse produto, trabalhado com esse produto, que é o crédito-benefício. Né? E através da IESBRA nós conseguimos disponibilizar para eles esse produto. Então o servidor lá de Marituba, que é um servidor tomador, e vocês sabem, né, o que é o servidor tomador? É o que é, Lucas, o servidor tomador? Compartilhem para a gente. Servidor tomador é aquele servidor que ele agarra mais oportunidades. Perfeito. Exatamente isso. O servidor tomador, ele tem dois níveis de servidores, né, que a gente vai encontrar nessas nossas buscas por vender o nosso produto. É o tomador e o conservador. Né? O tomador é aquele, apareceu uma margem, apareceu qualquer coisinha, ele fala, quero. Ele não vai perguntar muito, ele só vai falar, eu quero. Ele vai fazer algumas perguntinhas ali mesmo só para... E outros nem tanto, fala assim, mandem para mim que eu vou assinar. Diferente do conservador, a gente vai ver aquele que tem um salário lá, a gente vai ver que a margem dele está cheia, tanto do consignado, cartão de benefício, ele é mais conservador, ele dificilmente vai fazer uma contratação de um produto desse de consignação. Né? Então, só que o bom do mercado é o quê? Quase que 70% dos servidores a nível de Brasil, seja municipal, estadual ou federal, eles são tomadores. Então, grande parcela desses servidores, ela é tomadora. E isso é bom para a gente. Nós precisamos só buscar esse cliente e, na maioria das vezes, como a gente vai encontrar esse cliente? É prospectando. A gente tem ferramentas hoje que ajudam a gente a procurar, a buscar esse cliente e despertar nele a necessidade. Porque o papel nosso é justamente isso, é despertar no cliente a necessidade de ele resolver um problema. Vocês já sabem muito bem que a maioria dos clientes ele fala, não tem interesse, não tem interesse. Isso é muito comum. Né? Só que esse cliente que hoje não teve interesse, lá na frente, e esse lá na frente pode ser semana que vem, mês que vem, semestre que vem, ano que vem, ele vai ter uma necessidade. Só que através desse contato que a gente fez, que a gente manteve com ele, que a gente cativou, que o cliente vai lembrar, olha, a moça lá da IESBRA lá, ela me falou que eu tinha um valor disponível, e até me mandou, olha, tem 5 mil disponível aqui para mim. Quando surgir lá uma necessidade dele, ele vai ver lá a mensagem, olha, tem 5 mil aqui, eu podia reformar aqui meu quarto, a minha cozinha, eu podia comprar, trocar de moto, podia dar entrada no veículo. Então, esse tipo de necessidade que nós que somos vendedores, uma vez que todos nós aqui somos vendedores, a gente precisa despertar esse cliente, essa vontade de ter acesso ao crédito. Para isso, a gente traz essa facilidade para esse cliente, para que ele possa resolver o problema dele, possa realizar o sonho dele, possa fazer uma cirurgia, possa comprar um medicamento. Existe uma infinidade de possibilidades. E nós, enquanto vendedores, a gente precisa, no contato com o cliente, seja pela ligação, seja pelo WhatsApp, entender esse cliente. A gente precisa ouvir esse cliente, porque muitas vezes tem que falar, não quero. Né? E a gente cai naquela de, e agora, o que eu faço? Ah, tudo bem, obrigado, tchau. Né? Muitas das vezes, esse não quero, ele pode ser transformado numa negociação, pode ser transformado em uma contratação. Por quê? Eu preciso primeiro entender aquele motivo. Né? E só que muitas das vezes o cliente ele não vai me dar abertura para falar. Ele só vai falar, eu não quero, às vezes vai desligar. Às vezes a gente vai falar, vou mandar uma mensagem para você, manda lá. Então, assim, tudo o que a gente faz
seja nessa tentativa de contato pelo telefone, seja na tentativa de contato por mensagem, a gente tem que ser o mais humano possível e o mais próximo desse cliente para que eu entenda a realidade dele ali e veja se realmente dá para fechar negócio ou não. Tá? Pode passar aí, por favor. Então, o nosso treinamento ele vai ser baseado nesses 3 pilares aqui, o de hoje, né? Como eu falei para vocês, esse é o primeiro módulo, esses 3 pilares que a gente vai abordar nesse nosso treinamento. E assim, como eu falei, é básico, a gente vai lá da base, da estruturação desse vendedor expert mesmo, de todo o que ele precisa fazer para ele se tornar lá na frente. Haja visto que vocês estão no momento de construção, né? Todos nós estamos, mas o de vocês, ele é a base, ele é o princípio, né? Então, o que a gente traz para vocês hoje é justamente isso, é o conhecimento para que vocês apliquem no dia a dia e tenham sucesso, tá bom? A primeira parte vai ser sobre organização profissional, né? Como um vendedor, ele pode ajudar a melhorar a sua performance através da organização. Como ela é importante para que cada um de nós, seja lá, seja aqui, seja em qualquer âmbito profissional, a gente tenha resultado tendo uma boa organização. A segunda parte é a comunicação, né? E a comunicação ela é primordial para nós que somos vendedores, porque na maioria das vezes o contato nosso é telefônico ou por mensagem, né? Então a gente não está frente a frente com o cliente, né? O cliente ele vai ter um monte de dúvidas, um monte de inseguranças porque ele não está vendo a gente. É só uma voz ou só letras ou áudios ali no WhatsApp. Então a gente precisa, mais do que o vendedor que está cara a cara com o cliente lá, ter mais assertividade nesse contato com o cliente, tá? E essa comunicação ela é primordial para que a gente tenha essa excelência nesse atendimento, tá? Nessa venda. E o terceiro é o senso de equipe, né? Que é também muito importante, né? Essa tríade ela vai ser o primeiro passo para que a gente consiga transformar cada um de vocês, seguindo o perfil de vocês, um vendedor expert, né? Uma pessoa que tenha resultados, uma pessoa que sabe conquistar o cliente e sabe vender. E a transformação desse profissional, ela só vai depender de vocês, de cada um de vocês. Não vai ser nada que eu trouxer, nada que a empresa trouxer para vocês, nada que a Natália, a Dona Edileuza trouxer. Não vai valer de nada se vocês não quiserem, se vocês não acreditarem em vocês mesmos, individualmente falando, cada um. Porque assim, a gente tem que entender que a venda, ela tem perfil, né? A maneira de vender do Lucas é totalmente diferente da maneira de vender da Luísa Mendes. É diferente, né? Mas os dois têm bons resultados, né? E o que muda disso? É só como eles fazem, o ritmo que eles fazem. Claro que respeitando tudo, o que é a cultura da empresa e tudo que a gente coloca lá para vocês. Mas aí cada um de vocês, a Vitória, a Luísa, o Tobias, também vão criar a forma de vocês de falar, a forma de vocês de tentar conquistar esse cliente em torno individual. E mais uma vez reforço, só vamos conseguir atingir esse objetivo se vocês mesmos tiverem afim, se vocês mesmos vestirem a camisa, toparem e falarem assim: eu quero ser um vendedor de excelência, eu quero ter bons resultados, eu quero ganhar bonificação, eu quero ser reconhecido, né? Eu quero ter reconhecimento. Então tudo isso ele vai massagear o nosso ego. Só que para que a gente chegue lá, a gente precisa realmente suar, né? Vai ser justamente aquele 90% de transpiração. A gente precisa se dedicar, a gente sabe que brincar, a gente tem hora, a gente brinca, mas na maioria do tempo a gente precisa estar focado no que a gente faz.
E esse foco, ele precisa estar totalmente despido de qualquer, mas não está funcionando isso, não está funcionando aquilo. O vendedor focado, ele encontra meios de buscar o cliente, de criar oportunidades, independente da situação que está. E é justamente isso que a gente precisa todos os dias. Eu preciso todos os dias ali, olha. Hoje a gente tem uma adversidade aqui no nosso dia a dia. Então o que eu, Sandri, enquanto vendedor, preciso fazer? Eu posso aqui dar uma olhada nos meus clientes passados, eu posso fazer uma higienização aqui, eu posso fazer uma pesquisa por nome de clientes, eu posso ver os clientes que eu já falei mês passado, estavam sem interesse, vou tentar um contato novamente com eles. Então é assim, entendam. O trabalho, ele sempre vai ser dividido, esse direcionamento. A empresa, ela vai direcionar, olha, a gente precisa chegar nesse resultado aqui, com essas ferramentas, com esse tempo. Já visto que o tempo de vocês só é 4 horas por dia, né? Então a gente precisa estar muito mais focado para a gente chegar no resultado, né? Porque 4 horas passa 5, né? Diferente de um profissional comum que tem as 8 horas de trabalho ali, então ele pode dividir ali o trabalho dele. E o nosso não, de vocês, eles só são 4 horas. Então a gente chega, toma um café, se a gente estender muito já passou 1 hora, se a gente conversar muito já passou 2 horas, e quando a gente vê, a gente nem começou e já acabou, já é meio-dia, já é 6 horas da tarde, né? Então precisamos, diante de tudo isso, sabe, olha, a gente vai tomar café, a gente vai lanchar? Vai sim, todos os dias a gente faz isso, né? Eu vou reduzir esse tempo. Só que essa estratégia desse tempo, ela vai ser, claro, eu não vou ficar 1 hora, a minha primeira hora do dia só tomando café, só conversando, só batendo papo. Não, eu vou pegar ali uns 10, 15 minutinhos ali, vou fazer meu lanche, vou conversar alguma coisinha e vou focar. Vou ali olhar as mensagens, ver quem está na fila, ver se um cliente meu que eu falei com ele anteriormente respondeu. Realmente cuidar do cliente, né? A gente precisa entender que cada um de vocês precisa ter a sua carteira de cliente. O que é essa carteira de cliente? São todos os clientes que no decorrer do tempo eu vou falando com ele. Seja o negativo que não quis, seja o que desligou na minha cara, seja o que falou, eu quero e não tinha margem, né? Seja o que vendeu. E todos esses clientes eu preciso cativar eles, para que no futuro, o que já fez comigo, fez só em 12, lá, sei que daqui 12 meses ele pode fazer novamente. Então, antes de completar os 12 meses, eu vou falar, olha, dona Maria, aqui é o Sandri, da IES, olha, a última parcela agora, mês que vem já posso entrar em contato com a senhora para a gente fazer um novo contrato? Um fulano que não tinha margem. A gente sabe que as margens a cada mês, ela é atualizada. Pode ser para menos, pode ser para mais e pode ser para nada, ela fica igual lá. Mas a gente precisa sempre monitorar isso, sempre acompanhar, para a gente não perder, não passar batido, né? Não perder venda. E a gente precisa entender também, no call center, que nós temos concorrentes internos, né? A gente tem o pessoal lá de Goiânia que trabalha os clientes também do nosso convênio. A gente tem os parceiros externos que também trabalham esse convênio. Então, se a gente não ficar acompanhando esse cliente, fulano não tinha margem, apareceu uma margem ali, a gente está passando batido, aí o colega lá vai e liga, o colega vai e fala com o cliente, e a gente perde a oportunidade. Então, o vendedor bom é o vendedor que não perde oportunidade. Ele cria oportunidades. Ele faz esse acompanhamento diariamente com a carteira de clientes. E essa carteira, ela tende a aumentar. Eu comecei agora. A Vitória que chegou lá por último com a gente, começou agora. Mas essa carteira, no primeiro dia, ela já falou ali com a quantidade X de pessoas. Ela sabe que ela já pode ali fazer as anotações dela. E todos os dias, tanto quem já tem uma carteira grande quanto quem ainda está construindo uma, sempre as oportunidades serão iguais. Nosso tempo é igual, nossas ferramentas são iguais, tudo é igual. Então, a gente pode, enquanto vendedor, pensar assim, mas fulano já está aqui há mais tempo. Fulano passa na cabeça de ciclano. Então, não, isso é desculpa que não deve ser aceito dentro do trabalho. A gente precisa pensar enquanto profissional, enquanto
participante de uma equipe se realmente eu estou dando o máximo de mim, ou se eu estou dando o mínimo, ou se eu não estou dando nada. Eu só estou indo cumprir meu horário, brincar, conversar, falar e não conquistar resultados. Que eu acho assim, se a gente se propõe a estar numa empresa, né, sair todos os dias de manhã de casa, pegar ônibus, passar pelo estresse, se a gente propõe todo dia fazer isso, e no retorno também, eu seria muito infiel comigo mesmo, de eu não dar o melhor de mim para chegar no resultado coerente para mim e um resultado também coerente para a empresa. Então a gente precisa pensar assim, que esse esforço meu de todos os dias acordar, todo dia tomar banho e ir trabalhar, ele precisa ser pago. Né? E como ele é pago? Né? É igual eu falei, a gente pode correr atrás de resultado. Eu consegui o resultado X, a empresa está numa programação que vai ter uma bonificação para quem chegar no resultado. Então, o que é que eu estou fazendo para que eu não consiga também estar entre aqueles que consigam, que estão beirando essa bonificação? E isso é uma análise muito individual. Tá? A gente sabe que vai ter pessoas que vão ter mais facilidade e outras não. Ou seja, as que não têm facilidade, elas precisam ser mais dedicadas, né? Precisam ali estar mais preocupadas com o resultado, precisam estar mais focadas, né? E é isso que eu, enquanto colaborador lá para ajudar vocês a tornarem-se vendedores experts, quero é que vocês realmente tenham essa preocupação, né? Todos os dias eu saio de casa e falo, hoje a gente precisa ter um excelente resultado. E esse resultado, ele, muitas das vezes, ontem falaram assim, mas a gente vai fazer o quê? Né? A gente está com um problema, a questão da bancarizadora, né? A gente não está podendo finalizar os contratos, está podendo pagar os contratos. Só que, como eu falei ontem, a gente tem 1 milhão de coisas que pode fazer. Né? Esse período a gente pode buscar o pessoal de Goiânia, que é o que a gente fez ontem, né? De manhã e à tarde. Por quê? Porque esse pessoal, a gente chegar nele e o processo, ele demora ali uns 5 dias aproximado para desbloquear essa página. Então, a gente acredita, a gente torce para que nesse período esteja tudo solucionado. Só que assim, o que a gente não pode é cruzar os braços. Falar, não tá, então o que a gente vai fazer? Vou ficar aqui só batendo papo. Não existe isso, né? Porque ficar batendo papo, eu fico em casa. É melhor, né? Lá a gente está para construir um call center de excelência. E essa construção ela vai depender de mim, vai depender de vocês, da Natália, de todos aqui e da empresa. Só que assim, cada um precisa fazer o seu papel. Porque se não fizer, pode atrapalhar no resultado do grupo. Isso é o que a gente não quer. A gente quer que todos chegamos num resultado satisfatório para a empresa, satisfatório para a nossa liderança e satisfatório para nós. E a gente precisa sempre estar preocupados com isso. Né? Vai ter dias que eu não vou estar bem, que eu vou ter um problema pessoal, vai ter esse dia. Só que assim, a gente precisa ser profissional e entender que os problemas pessoais, a empresa não tem nada a ver com nossos problemas pessoais. Todo mundo tem problema pessoal. Mas não é porque eu tenho um problema lá em casa que eu vou chegar lá e tratar alguém mal. Né? Não é porque eu tenho um problema lá em casa que eu vou chegar introspectivo, não vou falar com ninguém. Não, muito pelo contrário. Nós precisamos praticar todos os dias que o profissional, a partir do momento que ele veste a camisa literalmente, ele é o profissional. O papel dele é ser profissional. Não é de ser filho, não é de ser namorado, não é de ser amigo, é de ser profissional. Então a gente precisa estar muito claro isso na nossa cabecinha. Eu cheguei lá, eu sou o profissional, eu sou o vendedor, a vendedora do call center. Tá bem? Aqui, entrando nesse primeiro tópico, que é com relação à organização, quem organiza o seu trabalho, organiza seus resultados. Eu acho que não existe frase melhor do que essa. Né? Imagine uma pessoa que não tem organização de nada. Dificilmente ela vai ter um resultado satisfatório. Pode ter um resultado satisfatório? Pode. Pode ser sorte, pode ser infinitas coisas. Mas a pessoa que é organizada no seu ambiente de trabalho,
ela tende a chegar a um resultado mais satisfatório. Pode passar, por favor. Então, aqui, dentro dessa questão da organização, a gente vai abordar esses 6 tópicos aqui, tá? A nossa mesa de trabalho, os arquivos dentro do computador, a agenda de anotações, a documentação do cliente, acompanhar a produção e o contato dos clientes, né? Então, dentro do call center, a gente é mais voltado para o call center, né? Mas a gente até agradece que vocês estejam aqui, que é assim, a empresa também, a gente precisa padronizar os processos, né? E a proposta dessa primeira organização é justamente isso, a gente fazer uma padronização. E o que é uma padronização, Vitória? O que é padronizar um processo? Devia botar as palavras. Bem, Deixar todo tempo igual, usa essa palavra. exatamente. Mas justamente isso, né? É tornar que cada ação ela seja feita igual, seja feita pelo Lucas, Tobias, Luísa Cardoso, Vitória e Luísa Mendes. Todos e os demais que vierem também. Eles precisam seguir essa padronização do processo, né? E quando eu cheguei no call center, não tinha nada padronizado. Eu falei, meu Deus, e agora? Não vou arrancar meus cabelos porque eu não tenho cabelo, né? Já tem só um pouquinho de cabelo. Mas isso é comum, acontece, né? Dentro do ambiente de trabalho acontece muito isso. Só que a proposta é que a gente consiga padronizar esse processo, né? E que as futuras pessoas que irão compor nossa equipe, elas já cheguem com um processo padronizado, né? A proposta é que depois que a gente concluir isso, a gente tenha uma cartilha dos processos do call center da IESA. Excelente a cartilha. Tal coisa eu não sei. Bora lá. Mas não tem isso lá ainda. Então a gente senta, discute e inclui lá na cartilha. Para justamente ser um processo, né? E esse processo, ele ser igual, daqui um tempo não vai estar passando aí, não vai estar dentro de vocês, as outras pessoas que estiverem, elas seguirão esse processo também, né? E assim, esse processo, eu trouxe ele, não foi nada da minha cabeça, né? Eu acho que dá sim, né? Foi com a experiência que eu já tenho, né, que é um pouquinho grande, de como a gente pode melhorar o resultado dentro desse processo de ser um vendedor expert, né? E essa organização aqui, ela é o fator principal, né, para que a gente tenha uma organização. Só que é principal, mas é básico, é simples, é só mesmo a questão de a gente visualizar esse processo e ele passar a ser aplicado a partir de amanhã. O que fugir daqui, aí a gente senta e conversa, olha, o processo não é esse, é aquele que a gente combinou lá, tá? Pode passar, por favor. Essa questão da mesa de trabalho, mais um. Aqui, ó, uma mesa organizada, ela aumenta a produtividade, reduz distrações, facilita o acesso rápido às informações e transmite mais profissionalismo, né? E a gente vai pensar em mesa, né, lá o nosso ambiente de trabalho, o computador, como está a minha mesa, né? Ela mostra muito como é a minha organização. Tem um monte de papel ali, está suja, tem copo sujo de café, tem papel amassado. Então isso já é um indício de desorganização. O contrário também é real, né? Tá ali, tá bonitinho ali, tá tudo limpinho, tá ok, tá organizado. E isso é básico, né? Não é nenhuma coisa de outro mundo, não. É só o básico, é só mesmo estar atento à organização da mesa, que é muito tranquilo. Dá mais um clique aí, por favor. Aqui, ó, é uma coisa muito importante dentro dessa organização é o quê? Achar que a manutenção da limpeza do nosso ambiente de trabalho não é responsabilidade de todos. Eu vou comer aqui, vou deixar um monte de migalha aqui, porque tem uma pessoa que é paga para limpar. Aí vocês se enganam. Nunca, em nenhum ambiente de trabalho, a gente deve pensar assim, né? E o nosso caso ainda é mais delicado ainda. A gente tem uma pessoa que vai uma vez na semana lá fazer uma limpeza. E essa limpeza, ela é ok.
Só que os outros dias a gente precisa fazer a manutenção dessa limpeza. E o que é essa manutenção? Nós sabemos que todos os dias a gente toma café lá, come pão, come biscoito, toma leite, tudo, só que muitas vezes eu vou lá e tá sujo. Aí eu chego lá e falo, perfeito, né? Não é assim. Eu não estou lá em casa que a mamãe vai limpar para mim, que a vovó, que a titia vai limpar para mim. E o Sandei não vai limpar. Né? Cada um tem que ser responsável pelos seus atos com relação à limpeza e à manutenção. Né? Eu tiro o meu chapéu para a Vitória e para a Letícia, que não estão aqui. As duas sempre, durante esses outros dias, elas dão uma passada lá na vassoura. Legal, né? Então o que é isso? Isso é entender justamente isso. Eu também sou responsável por essa manutenção. Né? A gente sabe que lá tem, sempre quando chove lá, os sapatos, todo mundo vem com um monte de lama para lá e fica aquela bagaceira lá. Então se a gente não fizer essa manutenção, se a gente não ter cuidado, vai chegar dias lá que a gente vai estar em cima de um monte de lixo. Isso não é nem salubre, não é salubre para ninguém, né? Não é saudável, é insalubre, quer dizer. Então é assim, estejam preocupados com isso. Né? Lá não é a nossa casa, é o nosso ambiente de trabalho. É totalmente diferente o comportamento lá. Estejamos preocupados com isso também, tá bom? Outra coisa de suma importância, que eu fui dar uma olhada nos computadores, meu coração chega. Eu falei, porra, de novo. Então é assim. Então é assim. Não existe organização. Né? Assim, a parte de downloads lá, tudo chega, tudo de todo jeito, ninguém sabe o que é nada. Se um de vocês ir embora, faltar, acabou-se o mundo. Ninguém sabe o que está acontecendo. E isso, a partir de hoje, fica para trás, fica até hoje. Sabe uma coisa que eu sempre digo, e semana passada, inclusive, até acho que foi com a Agatha que eu dei essa bronca, né? Sim. Não sei porque a gente estava conversando sobre, tanto sobre reter conhecimento quanto por arrumar, mas nesse ponto de arrumar a pasta, a Agatha ela é excelente, muito melhor do que eu. Ela só gosta de estar um pouquinho retendo o conhecimento dela sem perspectiva. Mas eu falei assim, tu falou, né, eu vou embora, eu vou trocar de emprego, eu falo, se tu morre, criatura, que a pessoa não consegue nem te mandar um oi, sabe? Pra dizer, pelo amor de Deus, me ajuda, onde tu deixou isso? Se tu morre. Mas ele... O nosso chefe maior falou pra mim quando eu trabalhava na MZ. Ele falou assim, como é que tu controla isso aqui? Eu falei assim, eu não vou mentir pro senhor, é basicamente dentro da minha cabeça. Aí ele falou, tá, e se tu morre? Primeiro dia que eu conheci ele, ele me jogou essa bomba no meu peito. E se tu morre, o que acontece? Aí eu, realmente, estou fazendo errado. Então, a partir daí, eu tomei o hábito de deixar pelo menos o escrito básico. Hoje em dia, a gente está fazendo mais os POPs, as coisas assim. Eu estou começando isso com a Bia também. Porque ontem mesmo a gente estava falando que o nosso setor é um setor que ele não te permite o ócio. Infelizmente, é um setor que tu não consegue parar. Sempre vai ter. Ou você está sempre muito focada de coisa, ou quando está o básico, vai ter o básico é muito. A gente tem essa prova disso, a gente pode contar isso para vocês. Mas a gente, mesmo com a lotação de coisas, a gente não pode se permitir ser falho na organização. Porque mesmo assim a gente peca e deixa pro outro, por exemplo, se eu não estou. Ontem eu cheguei em casa sentindo muita dor de cabeça e eu fiquei, puta merda, não posso me passar mal, porque tem coisas que eu só vou resolver. Mas hoje eu já tenho um braço que é a Natália, e eu também entendo que eu sou um braço dela, porque quando ela não tá, eu também estou fazendo o que eu consigo do lado dela e vice-versa. Mas eu tenho que deixar isso aqui, tipo assim, Natália, acessa tal pasta que lá tá. Sim. Entendeu? Acho que é nesse sentido que a gente tem que pensar sempre que se a gente segurar o junto, só nosso, não nos torna insubstituíveis, nos torna uma pessoa difícil de acessar, de lidar, de tentar entender o que eu faço. Porque quando você não prepara, isso é o que o seu chefe fala, né? Se você não prepara alguém para ficar no seu lugar, como é que você cresce? Isso é uma verdade. Se eu não preparo ninguém para ficar no meu lugar em momento da minha ausência, eu não posso tirar férias. E isso é péssimo. Você não poder tirar férias, é possível. Tu tá toda hora falando, meu Deus. É muito chato. A gente se sentiu extremamente incomodada esses dias porque a nossa gestora aproveitou as férias dela. Porque deu toda essa cagada e tem decisões que eu, Natália e Sandrine não temos autonomia ainda para tomar. Então a gente depende dela. E é ruim você incomodar uma pessoa nas férias dela. Então assim, sempre preparem alguém para ficar no lugar de vocês. Seja no call center, seja numa gerência daqui com os anos que todo mundo tem potencial.
quadrado, porque eu como a Bia. No dia você vai quadrado, você vai aprender sim. E assim a gente vai aprendendo. Perfeito, é isso mesmo. E a gente precisa ter um olhar ainda mais delicado para o call center, que a gente tem computadores compartilhados. Né? A pessoa que usa de manhã é diferente da pessoa que usa à tarde. Então, a bagunça ela não pode ser duplicada, negativa. A organização precisa ser única na casa. Sobre essa questão, pontuando, bom dia, parece que é um bom dia aqui. A responsabilidade com compartilhamento de senha. Hoje tem a Lei Geral de Proteção de Dados, a discussão dele vai falar dessa parte ainda. Mas a senha de vocês é algo muito importante, então assim, reforçar essa responsabilidade, porque a gente já deixa salvo no computador para facilitar e tudo mais, mas ficar bem clara essa responsabilidade de ter o compromisso de não usar a senha do nosso colega, né? Seja para elevar ou prejudicar, ter essa consciência, né, de que a gente precisa ter essa responsabilidade com o nosso usuário e com as senhas dos outros colegas para manter o padrão. Né? Perfeito, importante sim. E voltando para essa organização desses computadores compartilhados, aqui o que a gente vai fazer a partir de amanhã é que criar uma pasta com o nome de vocês. Na área de trabalho, ela precisa ter uma pasta lá com o nome de vocês. Essa pasta, ela vai conter tudo que é relacionado ao trabalho de vocês. O que é essa daí que tem que estar lá? Tudo. Tá? E é assim, dentro desse tudo, o que você vai fazer lá? Isso é o direcionamento. Dentro dela, você vai colocar lá a pasta com o nome dos convênios. Prefeitura de Belém, Prefeitura de Marituba, Curuçá, Santa Isabel e Goiânia. Coloquei lá. Né? E o que eu vou fazer? Dentro lá de Goiânia, eu atendi, estou fazendo o contrato da Dona Raimunda. Aí o que eu vou fazer? Eu vou criar uma pastinha lá dentro de Goiânia com o nome da Dona Raimunda completo. E um detalhe dentro disso, Tobias, é o quê? É que a gente vai salvar o nome do cliente em caixa alta e todo o nome do cliente. Não é Dona Maria, Dona da Silva, não. É o nome completo do cliente em caixa alta. Tá? Vou salvar lá, Sandeí Conceição Lima, dentro do convênio de Belém. Aí dentro da pasta do Sandeí, o que eu vou colocar? Vou colocar o documento de... Eu vou colocar o documento de identificação, vou colocar o comprovante de endereço, o comprovante de renda e o comprovante com o número da conta dele. Tudo bonitinho lá, bem feitinho. Pronto. Não vai ter, a nossa pasta de download, ela precisa ser só um caminho só. Eu baixei, foi para lá, ou eu já baixo direto lá. Eu sei que é a cliente Joyce, lá de Marituba. Então eu vou colocar dentro da pasta lá de Marituba, vai ter a Joyce da Silva Pereira. Vou colocar os documentos dela, todos. Outro lugar do computador não é para ter documento de cliente, ele precisa estar dentro da pasta dele. Sabia, mas por que isso? Porque numa sexta-feira à tarde, que não veio, vocês estavam na Proativa, que foi quando liberou o convênio lá de Goiânia, eu tive que me rasgar todo para achar o documento de cliente, daqueles 8 clientes lá de Goiânia. Passei a tarde aqui todo dia, mal falei com a tarde lá do lado dela, porque tinha que fazer esses contratos, tinha que fazer tudo. E assim, aí fui mexer no celular, caçar conversa. Não é assim. A desorganização do outro não pode atrapalhar o meu trabalho. Né? Não é isso. É muito pelo contrário. A minha organização vai facilitar o trabalho do outro. Tá? Então é justamente isso. Coloquei, aí estava na área de trabalho lá. De manhã é o Tobias que fica nessa máquina aqui. Lá na área de trabalho, a área de trabalho limpa, não é uma área de trabalho cheia de que a gente não precisa de muita coisa. Né? Uma área de trabalho limpa e com a parte lá, Tobias. E quem está tarde no computador é o Lucas, então vai ter o nome dos dois lá. E dentro da pasta vai ter a subpasta de convênio, outra coisa que tiver importante, e a pasta também do cliente. Tá? Então estejamos preocupados com isso. Né? E como eu falei, a pasta downloads do computador não é para ficar cheia de negócio, não.
tem que ficar limpa. Durante o dia, baixei, no final do dia, apago ela toda. Documento desnecessário também enche o computador e atrapalha o desempenho da máquina. Pensamos nisso também, tá? Eu baixei uma coisa ali, baixei outra, baixei um monte de coisa, não. Baixei, vou ver lá o documento do cliente, tem que cortar, vou botar bonitinho na pasta dele. E o que não for necessário, o que for repetido, o que for planilha, apaga, tá? Porque volta a frisar, o desempenho da máquina ele depende de também não estar cheia de coisas lá que não tem nada a ver com o nosso trabalho. Ou de coisas repetidas também. De fotos, né? Um monte de fotos lá de RG que o cliente manda 50 fotos, eu baixo todas elas. Não, vou baixar só a que está mais elegível, que está correto. Vou colocar na pastinha dele e colocar RG da fulana. Uma coisa também de suma importância, quando eu falei de caixa alta, é o cadastro do cliente na rede. O cadastro do cliente precisa ser feito todo em caixa alta. Né? Tem uns que fazem, coloca minúscula, coloca maiúscula e vira aquela farofa, aquele é o erro. Não é assim. Tudo em caixa alta, bonitinho lá, não precisa de acento, mas se quiser colocar acento até pode, né? Mas não precisa, nem você diga, coloca lá. Isso é padronização, né? Como a Vitória falou, é deixar esse processo igual para todo mundo. Então a gente já sabe que vai ser assim. Mas amanhã eu esqueci, eu vou ver o contrato lá e está com letra de caixa baixa. Aí a gente conversa, né? Porque a gente está alinhando um processo que ele é justamente para que melhore o nosso resultado, para que a gente possa colher bons frutos. E esses bons frutos, eu não quero que seja só um de vocês, seja só coisa, eu quero que sejamos todos nós. Todos nós podemos estar num dia para celebrar, para fazer premiação, um dia com todo mundo bem. E é assim, ou esse mês agora de maio, vai ser o primeiro que a gente vai estar monitorando mais de perto. Né? Então, vai ter o segundo, vai ter o terceiro mês, a gente vai aceitar erros. Né? A gente vai primeiro, aí segundo. Adaptação. Aí depois disso, aí o processo já não a conversa já muda. Né? Porque se eu estou numa fase de como na parte que a gente está em adaptação, eu posso errar, eu posso esquecer. Só que aí os processos eles são repetidos todos os dias. Então, a gente precisa estar atento para que a gente consiga replicar de maneira igual para todos e essa organização dentro da máquina ela seja também igual para todos. É um cliente lá que eu vi que é do Tobias e está no BO lá, a gente precisa de um documento desse cliente, mas não está na conversa, a cliente apagou e vira aquele AUE. Então a gente já sabe, com segurança e tranquilidade, a gente vai saber. É só olhar lá abaixo da cliente, lá na página do Tobias, a gente vai lá, vê o documento e pronto, resolveu. Porque acontece isso também, a gente viu com Goiânia que aconteceu muito. É o cliente apagar lá o requerimento e a autorização lá. Apagou, na conversa a gente não tem que pedir de novo. Então também para a gente não estressar esse cliente, você pode mandar de novo o documento, né? Porque ele vai e apaga da conversa dele e para a gente fica lá, mas a gente não consegue baixar. Se eu já tivesse no primeiro momento já baixado e criado a pasta, eu não precisaria disso novamente, de ter esse estresse, né, de estressar o cliente. Você fala, não, já está tudo aqui, bora lá, vamos cair para dentro, só manda aí para atualizar, né, que é a contra-cheque e o endereço. Tá bem? Dando continuidade aqui, uma coisa importante, muito importante, importantíssimo, é uma agenda para anotações. Né? O que uma agenda ela pode proporcionar para a gente? Ela pode melhorar o nosso planejamento do dia, aumentar a produtividade, contribuir para um atendimento mais profissional. Né? Muitas das vezes eu falo, não, mas na minha cabeça aqui eu lembro daquele cliente que eu falei lá, dona Raimunda, lá na semana passada. Não lembra, ninguém aqui é uma máquina não. A gente precisa ter um caderno de anotações, a gente precisa ter uma tela cheia de post-it, igual a Natália uma vez eu vi. Eu preciso escrever. Vocês querem ver? Eu preciso escrever. Eu também gosto de escrever ali, né? Tem aquele caderno meu lá. Olha lá. E ele dá ficha. Eu posso passar depois o nome pra vocês. Olha. Ele dá tipo uns alertas assim, de
dia que eu quiser. Porque a partir do momento que a gente anota, a gente depois dá uma olhada lá, rever aquilo ali, lembra, até para lembrar de um cliente. Eu falei com ele ali, coloquei alguma coisinha, aí eu falei, gente, esse nome aqui não é estranho, mas aí eu não consegui lembrar na conversa. Então, se eu fizer alguma anotação ali, eu vou lembrar, esse cliente aqui é isso aqui. Então, assim, estejamos preocupados com isso também, como vocês estão agora, vocês estão fazendo suas anotações. E assim, e muitas das vezes essa anotação não é para ficar revendo depois, não. É assim, só o fato da gente anotar, a ciência explica que só isso já é uma maneira de fixar mais no nosso cérebro. Não é só anotar. Eu não vou precisar lá para ficar, gente, o que eu falei? Ele falou, não. A gente já vai lembrar porque a gente anotou. Né? Então a gente está replicando o que foi falado lá, a gente está replicando aqui no mesmo momento, anotando. E esse registro ele fica mais forte na nossa memória. Tá? Então estejamos preocupados em sempre ter uma agenda de anotações. Tem também a própria agenda do Google, eu uso também bastante. Né? É excelente também para fazer anotações, para não esquecer de alguma coisa, de um evento, de alguma reunião que vai ter. Pode usar a agenda do Google, que ela é excelente também. O que pode acarretar não ter uma agenda? A gente pode ter o esquecimento das informações importantes, eu posso perder o retorno do cliente. O cliente falou para mim, não, segunda-feira ela vai falar comigo. Ou eu posso fazer um atraso e deixar umas coisas que têm prioridade e fazer outras que não têm prioridade. A gente precisa entender ali. E eu posso também, não anotando isso, né, esses três de cima, é o quê? São erros. Eu vou cometer erro, né? Eu tinha um retorno para fazer com o cliente, não fiz. Aí o concorrente foi lá e, pegou o cliente. Eu não fiz o retorno, o cliente se estressou. Também não quero mais. Não sabe o que é esses clientes, né? Que demorou um pouco do prazo que a gente deu para ele, já fica lá emburrado e fala, não quero mais. Então, se eu tenho minha agenda, se eu tenho a minha organização, eu não vou errar. Eu vou falar, olha, dona Tereza, a senhora falou que era para me ligar hoje à tarde, ou ligar de manhã, olha, não vou poder ligar à tarde, mas estou mandando mensagem agora de manhã, ou vice-versa. Manter esse contato e dar essa prioridade. Porque assim, a gente precisa entender que dentro do nosso ambiente de trabalho a gente vai ter prioridades. Né? Qual é a prioridade nossa? É o cliente. Nossa prioridade é o cliente. E esse cliente, ele vai vir através do nosso contato ativo, da nossa tentativa de contato, ou do receptivo. Né? Ou até mesmo ir lá na loja. Então, assim, qual desses três clientes, qual vai ser o prioritário? É o que está na loja, é o que está no telefone ou é o que está mandando mensagem? Na loja. Por quê? Porque é mais essencial. Aí ele é mais importante do que o outro? Nenhum é, todos são importantes. Não está certo, é isso mesmo. A gente vai dar prioridade para a pessoa que está ali na loja, né? Vocês têm que você está acreditando. Isso é um teste. Tá certo, a gente vai dar prioridade para aquele cliente ali. Tem três clientes falando comigo, tem um mandando mensagem, tem um que já mandou o documento. A prioridade é do que já mandou a documentação. Vou falar para os outros lá, espere que eu estou acompanhando. E termina que não queira abraçar tudo com as pernas, que a gente não consegue. Ou até mesmo quando a gente fala que o cliente mandar a documentação, ele demora. Aí já vem outro cliente mandando mensagem, Isso. dá prioridade para outro cliente. Isso. E assim, não tenham medo de falar para o cliente, olha, eu estou aqui concluindo o atendimento, já falo com o senhor. Pode falar isso, né? Não ignorar o cliente. Isso é a pior coisa, porque exatamente. Aí não, a pessoa vai lá e vê, fala assim, a gente não sempre nesses call centers de Isabel, a fala, só mais um momento, fique na linha. A pessoa ela sempre está ali, cada um minutinho ela está falando só mais, porque ela está tentando resolver. A gente também precisa dar esse retorno para o cliente lendo mensagem. Olha, só mais um momento, estou concluindo o atendimento. Porque aí o cliente mostra, vou esperar, porque senão ele vai estressar, eu não quero mais, eu vou embora, não quero mais, bloqueia a gente. Acabou, perdeu a venda. Então assim, vamos identificar o que é prioridade e como a gente pode atender com maior destreza e fazer mais contratos. Tá bem? Outra coisa de suma importância é a documentação do cliente. Não é, Lucas? Sem celular, tá?
Eu fiz um treinamento para vocês. Esse treinamento ele me custou tempo e dedicação e seria falta de respeito, né, de quem está participando ficar olhando o celular, tá? Então, voltando aqui para a questão da documentação do cliente, como eu falei, é algo muito importante que a gente precisa estar atento. É saber orientar o cliente como deve ser a foto que ele vai mandar do documento dele, quando ele for mandar a foto. A gente sabe que o cliente ele pega o celular, a maioria, né? Coloca aqui a identidade, o documento, e ele tira a foto assim, ó. Ele não tira a foto assim, ele tira, aí ele corta um pedaço do documento. Então assim, a gente precisa ter a paciência de ensinar para esse cliente como deve ser a foto correta. E como é a foto correta? Ela precisa aparecer todo o documento, sem cortar a beirada. Às vezes ele corta só um pouquinho, mas não cortou o nome. Não, tem que ser o documento inteiro, tá? O documento inteiro, tem que aparecer toda a beirada do documento. Né? Ah, mas é porque não está cortado. Não, precisa aparecer todo o documento. Isso porque é o Sandro que inventou isso, ele não é. A Natália falou da LGPD, Lei Geral da Proteção de Dados. O que é isso? É uma lei que foi criada justamente para resguardar qualquer dado sensível que as empresas utilizam de clientes. Né? E o documento é um dado sensível. Então, assim, e dentro das instituições que trabalham na área financeira, ela tem algumas regras, né? E essa da documentação está corretinha, visível, bonitinha, ela porque lá na frente, se o documento estiver de qualquer jeito, sem estar focado, sem ver alguma informação, o cliente pode falar, não, essa foto aí não foi eu que tirei, foi alguém que pegou de outro lugar, que pegou de outro... e entrar com o processo contra a instituição. Isso pode acontecer e o cliente pode ganhar, porque aquela prova nossa ali, ela vai estar passível de erro ali, porque ela aquele documento ele não devia ter sido aceito. E dentro disso a gente tem a regra dos 10 anos. Né? Aí eu tenho aquele documento que já tem mais de 10 anos. O que nós podemos fazer para esse cliente que tem mais de 10 anos? Luísa Mendes. Como normalmente a gente tem feito, a gente pede a foto de atitude. Perfeito. É uma confirmação maior para que realmente a gente entenda que aquele cliente é a pessoa que está lá. E o que a gente faz? A gente anexa o documento que ele mandou vencido a partir de 10 anos e a foto do título, com a foto dele e com o QR Code. E esse QR Code a gente dá uma olhada lá no site para ver se realmente está corretinho. Porque sai aquele PDF lá bonitinho que a gente anexa também junto. Só que se ele não tiver o e-título e ele tem uma identidade de mais de 10 anos, o que ele pode fazer? Tobias. Ele pode também dar uma documentação, como por exemplo a CNH, se ele tiver também negócio de carteira que negócio lá para poder viajar. Passaporte. Também vale. Passaporte também tem validade. Todo documento que seja para identificar o cliente. Mandou. Qual outro? Carteira de trabalho. O que mais? Qualquer carteira de identidade emitida pelas Forças Armadas também vale. Tá? Pelas 3 Forças Armadas ela vale. Todos têm carteira de... É uma identidade. O que é identidade? Aquilo que a gente chama de identidade, aquilo lá é um RG. Identidade é qualquer documento que te identifique. A CNH é uma identidade, o passaporte é uma identidade. Né? Tem também as carteiras emitidas pelos conselhos. Né? Eu sou formado em administração e tenho a carteirinha de administrador, é uma identidade também. Ela funciona, tem uma validade, ela funciona. Emitido é o médico, é o engenheiro, então essas carteiras também valem como documento de identidade. E elas também têm validade. Também a questão da CNH, né, que a Jéssica ressaltou esses dias com a gente, da questão de mesmo a CNH estar vencida, ela tem validade de identificação do território nacional. Isso. Então isso já muda uma chavezinha assim na nossa cabeça de início.
de que mesmo que ele apresente um RG com mais de 10 anos, ele apresente uma CNH vencida, ele serve como documento de identificação. Até 2022, a CNH era só aceita aqui dentro. Aí foi criada uma lei lá pelo Congresso, que a CNH vencida, a partir de 2022, qualquer CNH vencida, desde que também não seja mais de 10 anos também, né? Ela vai ser aceita também como documento de identificação. Carteira de trabalho pode ser, desde que também esteja dentro dos 10 anos. Só que hoje em dia é muito mais difícil essa carteira de trabalho física que não tenha mais de 10 anos. E isso eu digo assim, pela minha memória, era outra pessoa, antes das taxas. A minha tinha 15 anos quando eu tirei. Outra pessoa, eu tinha 18 anos, meu cabelo era todo assim, eu era tipo, uai, quando entrou aqui, mas assim, a documento de identidade que a gente chama de RG, eu não tenho essa informação, então uma pergunta, uma dúvida. Ela de fato ela não tem validade, né? A gente não aceita porque normalmente a pessoa já está bem diferente. É uma lei do Banco Central. Dentro do Banco Central, dos 10 anos sim. Né? Só que ele deixa lá aberto para que a instituição decida se aceita ou não. A maioria não aceita, o cliente pode supermear, só que tem essas fintech, esses bancos digitais que ele aceita até qualquer coisa que tenha foto lá, ele aceita. Aí o cliente vai falar assim, mas todo mundo aceita, aí que vocês não aceitam. Né? Tem esse cliente, mas é justamente isso. Esse cliente, né, não vai ser por isso que eu vou, eu fui agora, eu vou perdi. E assim, a gente não pode também forçar a barra para querer fazer algo que não deve ser feito, que está fora das regras, porque isso lá na frente pode acarretar um problema para a pessoa e para a gente, para a empresa. Então, é justamente estar atento a isso. Uma coisa também que eu fiquei horrorizado quando eu cheguei, lá na RET, é que estavam cadastrando assim uma CNH. Colocava lá, estava lá RG, colocava o número do RG que aparece na CNH. Pelo amor de Deus, não é. Lá a gente cadastra o documento que está na minha mão. Não é o documento, o número que está lá é de um RG. O RG, aquele documento é uma CNH, o RG é uma CNH. Eu boto o número da CNH, expedição da CNH e órgão emissor da CNH. Não é porque está RG lá dentro da CNH tem RG, eu vou pegar aquele número lá e colocar. Não, isso é um erro assim absurdo dentro do contrato. O número que precisa estar no cadastro lá é o documento que está na minha mão ali ou que está na minha tela ali. Não é lá porque aqui na carteira dele, a minha carteira lá no conselho lá, tem o número do meu RG também. A pessoa não vai cadastrar o número da carteira lá, o número do meu CRA. Então assim, tirem isso, né? Eu já falei, eu acho que vocês não vão mais cometer esse erro, né? Que é um erro que a gente não deve cometer. Outra coisa também é sobre aceitação, isso a gente falou, pode passar. Saber, uma coisa muito importante dentro do cadastro é o comprovante de endereço. Né? A gente sabe que tem muito cliente que tem dificuldade com comprovante de endereço. Ou ele não tem, ou não está no nome dele, ou é uma festa. Ou ele mora de aluguel e nunca tem. Só que é assim, a gente precisa entender que para comprovação de endereço, o cliente ele precisa apresentar um documento. Esse documento ele precisa ser o quê? Uma fatura. Perfeito. E qual é a regra dessa fatura? E o que mais? Perfeito. O que mais? Precisa ser atual. Exatamente, precisa ser dos 3 últimos meses. Pode ser o nome de outra pessoa? Pode, desde que seja parente de primeiro grau, seja filhos ou pais. Como é que eu sei que é filho? Eu vi pelo sobrenome. Como é que eu sei que é os pais? É só olhar no documento de identificação que é o nome dos pais. Certo. Por exemplo, quando aconteceu o cliente não conseguiu mandar uma foto legítima para a gente, mas ele quer fazer o contrato. A gente pedir a segunda via da fatura em PDF. Pode sim, é até melhor.
E assim, se for o nome do cliente, a gente mesmo pode entrar lá na Equatorial e tentar tirar uma segunda via. Para não perder Isso. Né? Mas se mesmo assim o cliente não tem nada no nome dele, mora lá em razão, porque tem um monte de cliente que fala, mas eu moro aqui e não tem nada no nome de ninguém. Mesmo esse cliente, ele pode ter, isso a gente tem que instigar ele. Porque não é, o que é uma fatura? Né? A fatura é qualquer compromisso que o cliente tem que ele receba todo mês aquele documento lá, aquela cobrança, aquele extrato, aquela informação lá, seja mensal. Né? Água, internet, telefone, energia, tudo, né? Cartão de crédito. Quem tem telefone pós-pago, celular pós-pago também pode tirar lá no site também, Gatinho, da Vida, dessas outras, pode tirar. Então assim, estejamos preocupados com isso. Só que se mesmo assim ele não tiver nada no nome dele, nada no nome dos parentes, nada, a gente tem uma declaração de endereço que a gente pode preencher e mandar para ele. E ele vai entrar lá no Gov e assinar essa declaração e mandar para a gente. Aí ela vai servir como comprovante de endereço válido para esse cliente. Tá? Só que, pelo que eu vi, a maioria dos nossos clientes tem lá, ou está no nome de parente ou está no nome dele. Teve uma vez que aconteceu do cliente não conseguir mandar o comprovante de residência porque ele morava na casa de um parente. Aí, para a gente pedir o CPF, a gente pediu permissão da pessoa que estava com o nome na conta de energia. Aí, no final, ele não conseguiu falar com a pessoa que tinha na conta de energia e não teve mais fazer contato. Mas aí, nesse caso assim, mais extremo, aí a gente pode sim fazer essa declaração e mandar para ele e fazer essa compra pelo cofre, que é mais rápido também, mais prático. Tá? Essa questão do contra-cheque é mais simples. Qual é a regra do contra-cheque? Que ele seja em PDF e que ele esteja dentro dos 90 dias, né? Ou do mês vigente ou de 2 anteriores. Né? Então a gente precisa estar sempre, é muito simples. Né? Às vezes o cliente manda foto. Né? Assim, o contra-cheque, em todas essas prefeituras que eu já vi, todas elas o cliente tira no site da prefeitura. Tá? Então, assim, pede para ele lá, mas ele quer mandar uma foto lá toda. Teve um cliente que mandou uma foto toda torta, assim, de preferência em PDF, para que o processo esteja correto. Tá? E a gente também não pode ficar muito emocionado, né? O cliente, eu tenho que fazer esse contrato e eu vou aceitar a documentação de qualquer jeito. Não. Né? A gente, antes de tudo, a gente precisa ser profissional. Né? Mas se o cliente falar assim, se fosse também não quero, tudo bem, só lamento. Próximo. Né? Assim, a gente não pode ficar muito emocionado, mas o cliente, esse documento aqui, ele só tem esse, ele mora lá, então, assim, não, essa não é a postura de um vendedor, não. Muito pelo contrário, não, senhor, isso precisa ser assim. Mas eu não tenho assim. Olha, então, se for um contra-cheque, a gente não tem como tirar o contra-cheque da cartola para ele, né? Ou um documento de identificação. A única coisa que a gente pode ajudar ele é no comprovante de endereço, mandando a declaração ou tentando tirar uma segunda via para ele. Os outros não, ele precisa mandar esse documento para a gente. Esse documento precisa ser legível, com todas as informações corretas e atualizado. Até porque, gente, existe uma situação muito delicada no pós. Às vezes tem situações em que vários servidores entram em superendividamento e entra na justiça contra a gente para diminuir ou tirar ou dizer que é ilegítimo o contrato que ele mesmo fez. Então, no momento que a gente precisa de um documento legível para dar para o nosso jurídico, para ele contestar a ação que possa ter sido jogada contra nós, a gente não tem um documento válido. Então, a gente tem que pensar no longo prazo. Então, às vezes, não é só o momento de liberar o crédito, de eu aumentar meu ranking lá ou colocar a bonificação lá em cima. A gente tem que pensar no longo prazo também, que isso influencia bastante. Tá? E nessas documentações, como a Natália falou, a gente também anexa as conversas que vocês têm com as pessoas. Então é importante não apagar essas conversas para começo de conversa e também não ter nenhum tipo de interação exagerada com o cliente, porque teve uma que a gente viu que o vendedor simplesmente estava dando em cima da mulher. Isso é ridículo. Colocando em palavras bem grosseiras é ridículo. Então, assim, que não é você, a loja já vai ser mas assim, a gente tem que trazer o cliente pra gente, claro, mas de forma muito respeitosa. De forma que ele entenda que nós somos profissionais, estamos ali para entregar um serviço, não para namorar com ele. Porque tem gente que se passa também, né?
dos dois lados. Mas assim, sempre manter essa conversa respeitosa, pensando assim que em algum escrever direito, né? Porque ninguém merece, a gente mandar para a justiça um vendedor nosso escrevendo tudo errado. Então, assim, prestar bem atenção nessas conversas, de forma respeitosa, deixar tudo muito claro, porque eles podem dizer assim, porque não me falaram isso. Expliquem tudo, mesmo que demore, mesmo que seja chato, mas expliquem com muita cautela. Principalmente porque alguns servidores, não é mais o caso do Capacred, que a gente trabalhava com muita gente de base mesmo, que era aquela galera mais que tinha o básico do básico do ensino. Então a gente precisa ensinar de uma forma bem tranquila. Acho que o servidor já é um outro patamar, né? Alguns. Mas mesmo assim, de forma muito clara, que eles entendam, que seja uma linguagem bem sucinta, assim, mas de forma clara. Uma informação, a última informação dessa parte é os dados bancários. Isso aqui, essa longa jornada, já deu muita dor de cabeça, né? Porque qualquer número que esteja fora do correto, não vai ser pago aquele processo, vai ser pago aquele. Então, assim, estejamos preocupados. Eu vi que vocês fazem, assim, vocês tiram o print lá do dado que você colocou e falam assim, essa informação está correta? Aí o cliente fala sim ou não. Ou às vezes eles querem mudar o nome, Isso, né? vai te contar. Perfeito. Aí, assim, entenda uma coisa, o que a gente precisa fazer, que alguns já fazem, mas a gente precisa padronizar esse processo, é o quê? Dados bancários. Não, o cliente não tem que digitar lá para a gente. Ele vai mandar um extrato, ele vai mandar a foto do cartão dele, ele vai mandar o dado compartilhado, o print lá da tela do aplicativo dele, ou alguns aplicativos, C6, Nubank, sei lá, compartilhar dados, aí vai os dados, aí aparece para a gente, meus dados bancários são esses. Aí o cliente digitando fala, não, senhor, eu preciso de um documento que tenha informação. Que é justamente para a gente não ter a possibilidade de erro. Eu vou ficar muito ali, eu vou fazer o cliente confirmar isso aqui. E lá no final, quando o pessoal vai pagar, tem um 0 a mais, tem um 6 a mais, tem um número que não devia estar lá, o dígito não. Então, para a gente. E esse documento a gente anexar lá na rede. Coloca lá. O extrato ele tirou, coloca o extrato lá. Porque justamente a gente precisa entender que dentro desse processo, por mais que hoje a gente já consegue mandar o pagamento agora, ele não é só a gente. Né? Tem outras pessoas que vão analisar isso, o pessoal que vai dar uma olhada, igual de Goiânia, eles precisam confirmar se o requerimento está assinado correto, né, Tati, lá pelo GOV. Então, assim, o nosso trabalho precisa estar muito bem redondinho, para que a gente não atrapalhe o colega lá. Ele fala, a conta do cliente não é essa. E eu falei para o cliente que ele receberia até amanhã às 18 horas. Aí, quando vai ser às 18 horas, ele fala, olha, o número dessa conta não é lá. Uma adenda aqui, Sim, lembrando essa questão de documentação de sim. Goiânia. O Sandro tem um acesso da ClickSign, a gente está usando com o pessoal da Afonso, compartilhamos um ponto também com o pessoal da Afonso, que é justamente essa questão do requerimento, que está dando muita falha na hora do validador do IT. Então, naqueles clientes que não estiver passando, não estiver acertando, para a gente não desgastar ele, já pode implantar esse procedimento de mandar o requerimento pelo ClickSign, ele assina, tudinho e anexa na proposta. Perfeito. Só que eu acho que o nosso cliente a gente não teve problema, né? Todos são bem tranquilos para assinar. Então a gente já sabe. Isso, a gente já sabe. Se tiver alguma dificuldade com o GOV, o cliente não tem assim, porque o GOV também não é uma maravilha para entrar, é meio chato, muito chato. Né? Então, assim, se o cliente tiver com dificuldade, a gente já tem essa possibilidade de mandar através do ClickSign lá e ele vai assinar através da biometria facial. Tá? E isso já conta pra gente também. Então é isso, gente. Passando aqui, eu tenho essa aqui também que é de suma importância. É acompanhar a produção. Ah, mas você também agora está colocando lá no grupo lá, o ranking lá. Eu coloco aquele ranking lá de participação, aquele ranking lá não é de produção. A produção ela deve ser vocês que devem acompanhar. Tem que falar assim, ei Vitória, quanto tu já tem aí? Tu tem que falar, olha, eu já fiz aqui 50 mil, eu quero fechar com 100. Né? Então assim, voltando lá para o início, a organização do meu trabalho, ela precisa estar ok para que eu consiga buscar o resultado. Hoje a gente tem um ranking, que quem está na frente? Luísa Mendes e o Lucas. Né? Os outros estão correndo atrás.
precisamos estar preocupados em acompanhar, vocês mesmos acompanhando nas suas anotações. Olha, eu fiz hoje um contrato com o seu João aqui, foram 3 mil e pouco. Amanhã eu fiz outro, já tem um X valor aqui. Eu faço isso? Faço. Vou compartilhar com vocês? Não. É vocês que têm que fazer com vocês. Né? A produção é muito alta. Exatamente. É assim, entendam. O ranking está lá é justamente para estimular vocês e para que a empresa também possa ver o resultado de participação. Participação do resultado é diferente de resultado. Tanto é que está percentual lá, né? Eu coloco lá o percentual. Para que vocês realmente possam, né? Eu fiz esse mês, eu estou muito fraco, eu estou só com 10 mil. Né? Então eu preciso aqui ver o que eu posso fazer para melhorar, o que eu preciso fazer, isso também me ajuda. Eu tô até porque agora em junho, nessa né, a gente já vai estar com a tabela de meta, né? Exatamente. Então assim, a meta ela é para bater. Então fazer que nem a Dilma, né? Quando a gente alcançar a meta, a gente dobra a meta. Né? Então assim, a gente vai estimular vocês a crescerem profissionalmente, né? E pessoalmente, porque os desafios eles nos fazem crescer, nos fazem amadurecer. Então assim, é muito bom a oportunidade que vocês estão tendo de ter o Sandei lá direto com você, uma pessoa super experiente, super paciente, que tem o domínio do ensino. Então assim, eu acho que vocês estão tendo uma oportunidade muito grande que vale a pena vocês abraçarem cada momento, né? E levar isso para a vida, porque eu iniciei como jovem aprendiz, volto a falar isso. Então assim, tudo que eu aprendi lá, eu consegui ir galgando e absorver de forma positiva, e o que for negativo a gente elimina, né? Não disseminar aquelas coisas que eu, por um momento, não achei produtivo para mim, dizer que o outro possa não ser. Então assim, ter seu próprio desenvolvimento. Né? Perfeito, exatamente. Está preocupado com essa parte também. Está preocupado com né, como a Joyce satirizou ali, a salvação é individual. Então estejam preocupados também que a produção também é individual. Tá? Pode passar, Paulo. Olha, o que pode acarretar a eu não acompanhar a produção? Né? Eu posso perder a visão do meu desempenho. Eu não sei, como é que eu estou aí? Como é que eu... fulano, esse ciclano. Às vezes é bom saber como os outros também estão, né? Mas assim, o importante é a gente. Tá? Eu não sei identificar os erros nem as oportunidades de melhoria, né? Eu estou ali perdido, eu não sei para onde vai. Eu vou ter muita dificuldade de alcançar as metas, né? Eu não sei quanto eu tenho, eu não sei como é que vai, e isso, o nosso desempenho vai lá para baixo. Eu vou ter um desempenho muito mediano. Então estejamos preocupados em ter uma planilha, já anotar na agenda como é que está a minha produção do mês, tá? E é assim, esse mês agora de maio, ele está sendo o start inicial para esse acompanhamento. Mês que vem a gente, como a Natália falou, a gente vai ter metas, tá? Então assim, estejamos preocupados com isso, né? Estejamos comprometidos, focados em resultados, tá bem? Uma coisa aqui também que a gente vai padronizar é essa aqui é uma tela da onde? 3C. Da parte do WhatsApp, né? Lá da 3C, o Omnichannel, né? Olha só isso aqui. Eu tenho aqui uma Cláudia Coutinho. Tem um íconezinho aqui da Letícia. Aguarde do Tolkien. Qual o nome dessa pessoa aqui, né? Acho maravilhoso, né? Outro aqui não tem nome, outro só é número. Isso aqui, o que vai acontecer com isso aqui? Isso daí vai acabar. A partir de amanhã, a gente vai ter uma padronização de como salvar o nome do cliente dentro da discadora. Tá? E o nosso primeiro passo, eu peguei aqui o senhor aguardando do Tolkien, aguarde, né? O senhor aguarde, a gente vai fazer com ele o que vocês vão fazer. Ele é de quem? Como para quem? Né? Então, eu vou fazer aqui junto com vocês o que vocês vão fazer a partir de amanhã com todos os clientes de vocês na discadora. Não é lá no celular, tá? É na discadora. Não vai estar essa bagunça aqui, não. Vai estar arrumado. Então, o primeiro passo, a gente vai ver aqui nesse bonequinho aqui do avatar. Quando a gente clica lá, aparece assim, né? Aparece o número do cliente, repetido o número do cliente, as informações. E o que a gente vai fazer? Vai clicar nesse número aqui, que ele é editável,
Cliquei. O que eu vou fazer? Vou salvar o nome completo do cliente, espaço, traço, espaço, CPF do cliente. Todos os clientes. Caixa alta, sem florzinha, sem girassol, é só o nome do cliente e CPF. Só isso. Para todos os clientes. Fiz isso. Aí o que eu vou fazer? Eu vou identificar da onde é esse cliente. Eu vou vir aqui na tag. Aqui na tag eu já coloquei a tag com os convênios. Esse cliente aqui é a Guard Token, é lá de Marituba. Então eu vou clicar aqui na tag, ela vai aparecer aqui, eu vou clicar fora e vou salvar. Salvei, ele não vai aparecer aqui ainda. O que eu tenho que fazer? Atualizar. Dá um F5, pronto, atualizei. Então eu já sei que o seu José Fernando Lima Brito, ele tem esse CPF aqui, só que eu estou beneficiando de onde ele é, porque eu não vou clicar na conversa. Eu só dou um clique lá, aparece, cliente de Marituba. Então, para todos os nossos clientes do call center, a gente vai operar desse jeito. A gente vai salvar com o nome completo. Bom, a gente vai salvar o nome completo do cliente, espaço, traço, espaço, CPF. CPF como é? Tá bagunçado? Não, CPF, 3 números, ponto, 3 números, ponto, traço, 2 números. Não é de qualquer jeito. Deixa eu fazer uma pergunta. Quando uma pessoa entra em contato com a gente certo. E o cliente não é servidor municipal, Perfeito. a gente salva. Não, quando ele não Porque, tiver. por exemplo, essa Letícia Viana é minha. Eu não salvei o nome dela porque foi até aquela que ela queria para a sogra dela. Certo. Aí eu não É salvei um isso. entendi. Quando for assim, não vai salvar e vai finalizar a conversa. Quando a gente finaliza, ela sai daqui. Não, vai para finalizar, fica bem aqui, ó, finalizadas aqui, bem finalizadas. Porque ela em cima. Esses 3 pontinhos aqui, ó. Vou clicar nele e vai aparecer finalizar. Tá? Aí tá aqui, ó, seu José Fernando já apareceu aqui. Então assim, o que é isso aqui? Isso aqui é padronização desse processo. Não vai mais existir florzinha, girassol, negocinho, porque geralmente vem com o nome do cliente, que ele já salva, né? Quando não vem fé em Deus, né? Isso, olha aqui, ó. Tá aqui. Tem aqui uma cruz aqui, uma Felícia. Ah, lembrei desse José aí, ele entrou em contato pelo celular. Certo. O nome dele tava Deus Proverá. Aí tu mudou pra Aguarde Token. Resolveu o problema dele. Aí, o cliente só mandou o CPF para mim e eu tenho que perguntar o nome dele completo? Não. Nós temos a assertiva e o lente para pesquisar. Só joga o CPF lá e veja o nome do cliente e salva lá. Vou salvar para padronizar. Tá? Avançando, que a gente já está na nossa quase conclusão, a parte da comunicação, que é uma parte que tem sua importância dentro do call center. Né? Dentro de todas as empresas é muito importante, mas dentro do call center é muito mais importante. A comunicação não é apenas o que você fala, é como a pessoa entende. E isso, essa frase, ela é excelente. Né? Não é só ontem, o Lucas estava falando, eu falei com o chat, com o robô lá do chat, eu falei isso aqui e ele respondeu aquilo. Eu falei, olha, está faltando comunicação aí, tem que saber pedir para o chat exatamente o que é, né? Explicar para o chat o que eu preciso. Obrigado, cara. Então, avançando aqui, a gente tem um atendimento por mensagem. Dentro desse atendimento por mensagem, vocês já estão usando todos os dias, né? Todo dia eu estou lá, robô. O robô que a Carol criou pra gente. E ele tem um histórico lá, né? Até estava dando uma olhada nos históricos. A gente está utilizando ele. Ele está sendo assim, uma ferramenta positiva para o nosso trabalho. Por quê? A gente precisa fugir daquelas mensagens rápidas que tem lá na buscador, lá no nosso 3C. São muito formais, são muito extensos, assim. E hoje a comunicação ela precisa ser mais humanizada. Eu falo para vocês, quando for falar para o chat, fala em poucas palavras, isso, ele vai te. E tu vai falar, até fala, quando aparece, não, manda quebrada, não manda
tudo de uma vez. Né? Diminui. Exatamente, diminui esse, reduza, porque assim, imagine, tem muita gente que fala, mas isso é fraude, isso é golpe, isso é o quê, e a gente manda assim, um negócio muito robotizado, ali, um Ctrl-C, Ctrl-V, né? A pessoa já fica com os 2 pés atrás. Então, essa prática lá de utilizar o chat, ela é excelente. Ela também faz com que a gente reduza os erros ortográficos, que a gente sabe que tem muita gente escrevendo errado, começando com letra minúscula, não fazendo pontuação nem acentuação, e isso é ruim também, porque a gente não sabe quem é o cliente lá do outro lado. Ah, é um advogado, é um juiz, é uma professora, e está vendo a pessoa lá escrevendo errado e não acentuando em nada. Isso perde a credibilidade da empresa, né? Exatamente. E vai ser mais um motivo para falar: quem me garante que esse criador não está lá no presídio mandando essa mensagem? Porque ele sabe nem escrever. Né? Então, o chat, além dele ajudar a gente a contornar uma objeção, a gente mandar uma simulação, falar, ele vai ajudar muito também nisso. E essa linguagem aqui, ele vai evitar com que a gente tenha uma linguagem muito informal e muito formal. Ela nunca deve ser nenhum desses extremos, ela deve ser humanizada, ela deve estar no meio aqui, na linguagem que a gente vai falar com o cliente. Usar termos corretos, né? Mas assim, não ser muito robotizado, muito formal, e nem muito informal, é humanizado. E o chat, ele com certeza é uma ferramenta excelente para evitar esses erros e fazer esses ajustes. A gente só precisa, todo dia, cada dia, usar ele. É uma ferramenta que está no nosso dia a dia. A Carol, no sábado do treinamento, ela perguntou: e aí, o pessoal está usando? Eu falei: frequentemente, todo dia eu estou lá gritando: usa o chat, porque justamente é uma ferramenta que ajuda muito a gente nesse contato, nessa comunicação com o cliente. Né? Esse é o investimento que a empresa faz. Né? Perfeito. Essa questão dessa funcionalidade, é uma funcionalidade que, se vocês verem no chat normal que a gente usa, ela não tem. Então, ela é uma versão já paga, que é justamente para a gente potencializar, né, essas conversas com vocês. Tá certo. Avançando, uma coisa de suma importância, e isso não só no call center, mas em qualquer ambiente de trabalho, é o comportamento profissional. Né? E ele já fala, já diz tudo. Porque esse comportamento ele vai transmitir responsabilidade, respeito, comprometimento, contribui diretamente para melhores resultados e oportunidades de crescimento dentro da empresa. Né? A gente, quando eu vim trabalhar aqui, eu falei: meu Deus, eu sempre trabalhei com grandes equipes. Né? A última equipe tinha 48 pessoas. Só que nunca eu trabalhei com jovem aprendiz. Né? Eu sempre trabalhei com profissionais já efetivados, que trabalham, vendedores que já vêm o sangue no olho ali, que está brigando ali, matando um leão por dia para vender. E hoje eu me vejo com a equipe reduzida e com aprendizes com um tempo muito reduzido pela metade. Então, para mim, é um desafio também muito grande profissional estar com vocês e trabalhar para que eu consiga passar o meu conhecimento para vocês, para que através disso vocês possam absorver muita coisa e construir o profissional que vocês serão no futuro. Haja visto que vocês estão iniciando a vida profissional de vocês. Né? Alguns já tiveram experiências profissionais e outros não. Mas eu acredito que essa experiência que vocês vão ter aqui, ela vai ser totalmente diferente do que vocês já tiveram e vai ser também muito importante para as próximas que vocês terão. Né? Vai ser a base mesmo. A Natália falou que ela começou como aprendiz. Eu comecei como estagiário lá no INSS, com 15 anos, no ensino médio. E desde então não parei. Não parei mesmo, assim, nunca parei de verdade, sem mentira nenhuma. Agora, aos 40 anos, eu parei em dezembro do ano passado. Eu falei: eu não quero mais trabalhar. Só que aí, né? Não deve ser o sonho das pessoas não trabalhar. Muito pelo contrário. Se eu pensar em 15 anos, eu vou ter 25 anos ininterruptos. Né? Só saindo de um lugar e pulando para o outro. E às vezes, assim, sem férias e aquele negócio todo, né?
E até quando eu vim aqui, eu falei para Deus, olha, tá, eu vou voltar a trabalhar, mas aí tem uma condição, preciso visitar a minha família, preciso ter tempo para a minha família que mora longe. Ela falou, não, isso aí a gente ajusta. Eu falei, pronto, vou voltar a trabalhar. Só que esse voltar a trabalhar, eu falo voltar a trabalhar em regime de empregado. Né? E é assim, é um desafio muito grande. Aí falou, olha, com jovens aprendizes. Eu falei, vou trabalhar, porque eu não tive essa experiência. Então, para mim, eu também estou aprendendo muita coisa do nosso dia a dia, todos os dias. Estou aprendendo do mesmo jeito que eu quero ensinar para vocês o conhecimento que eu tenho. Né? Então, o que vocês puderem absorver dessa experiência minha, desse tempo de trabalho todo, eu estou aqui para ajudá-los. Né? Em momento nenhum eu vou omitir alguma coisa, nem pelo contrário. Se for algum assunto que eu não saiba, eu vou buscar a resposta. Eu vou falar, não, vou ali buscar a resposta para ajudar vocês, que eu entendo, que eu posso ver em vocês aquele Sandrei lá do passado, que começou lá e teve pessoas que ajudaram muito e teve pessoas que só trabalharam no meu trabalho. E isso é comum em qualquer ambiente de trabalho. Né? Ninguém está aqui para ser amado nem para amar. Nós estamos para trabalhar. Né? Só que dentro disso tem as relações, né? Nós somos seres humanos. Né? Antes de sermos profissionais, nós somos seres humanos. Então a gente precisa sempre ter um controle e um equilíbrio muito apurado. E dentro desse comportamento profissional, uma coisa que lá no call center acontece e não vai mais acontecer é isso aqui. Querer falar para todo mundo o que aconteceu na minha ligação. Ou eu falo com o seu Roberto foi mal educado comigo. Gente, esse cliente aqui falou foi mal educado comigo. Não. Sabe por quê? Porque você fazendo isso, você atrapalha quem está querendo algo, você dispersa o foco de quem está tentando ter foco e você quebra o ritmo de trabalho. Aconteceu algo que é diferente, corre para você. Aconteceu algo que você quer compartilhar, quer um entendimento, Sandri, vamos conversar? A gente vai lá e conversa. Você fala, né? Aí fala comigo. Porque quando você é muito comunicativo, muito emocionado, você vai querer compartilhar com todo mundo. Só que no call center não deve ser assim. A gente, para conseguir resultado, para não sair do foco, a gente precisa estar focado. Né? Não sair do foco, precisa estar focado. Muito bem. E outra coisa, comentar qualquer coisa atípica na tentativa de contato. Ah, o nome desse cliente aqui é Astrogildo. Gente, olha o nome desse cliente, Astrogildo. Então, assim, que falta de profissionalismo, né? Sempre vai ter pessoas sempre vai ter pessoas incomuns, com nomes incomuns, né? Eu não preciso e nem devo, tá? Porque ao fazer isso, volto a frisar, eu tiro o foco, eu quebro o clima de foco e tentativa de contato. Nós trabalhamos com ligação, né? A gente está usando muito mais a discadora agora. Eu posso falar isso, o colega pode estar numa ligação, ele pode estar tentando fazer uma ligação e eu atrapalho. A nossa sala é pequena, as nossas mesas são muito próximas, então tudo que eu quero compartilhar, que eu quero sorrir, ele vai atrapalhar quem não está querendo. Só que muitas vezes a pessoa ela entra no jogo para também não ser chata, porque às vezes pode ser engraçado mesmo, tá? Então vamos nos policiar para melhorar isso, para chegar o dia do estudante não se preocupar com isso. Né? A nossa preocupação vai ser somente resultado. Aí está aqui outra coisa de suma importância. Estamos num período de início, né? de estruturação, de utilização da discadora. Né? Na discadora, quando a gente está na discadora, eu preciso que o meu foco ele esteja onde? Na ligação que vai chegar. Essa ligação que vai cair ali. Só que muitas das vezes eu estou focado no meu celular pessoal.
eu estou com meu celular ali, estou batendo papo com alguém, estou olhando uma mensagem, e isso não é para acontecer. Não é que eu não possa pegar o celular, claro que pode. Trabalhei em muitos call centers, inclusive o último é proibido o uso de celular no call center. No nosso ainda não é. Quem sabe mais pra frente, né? Então é assim. Por quê? Porque o celular, ele rouba a nossa atenção. Né? Você vai estar ali no rolagem de tela ali, tu pensa que passou 10 segundos, passou 10 minutos, meia hora, 1 hora. E quando a gente está na discadora, e a discadora é uma ferramenta excelente para qualquer call center, primordial e cara, se eu não utilizar essa ferramenta com todo o potencial que ela tem, eu estou jogando o dinheiro fora. E essa não é a proposta nossa, muito pelo contrário. A gente já foi nos avisado, compartilhado pelo Sandri, que a gente vai trabalhar com metas. E por que a gente tem meta? Por que o vendedor tem meta? Vocês sabem? Para estimular ele no trabalho, incentivar. Ele gosta da mente dele, ele tem que bater em cada meta. Perfeito. Mais alguma coisa? Só para isso? Só para estimular. Beleza. Luísa, 14. Para mostrar que a ferramenta que ele está usando está valendo a meta que ele quer. E mostrar para a empresa também que a ferramenta que ela contratou está fazendo uma diferença. Vitória. Por que o vendedor precisa de meta? Luísa? Gerar lucro para a cabeça. No caso, eu ter algo muito segurança, tipo assim, eu tenho que almoçar aquilo de qualquer maneira. Pra mim é isso. É tudo isso que vocês falou, mais alguns detalhes. E o que é o primordial para a empresa? Hoje, qualquer funcionário, qualquer um de nós aqui presentes nessa sala, a gente tem um custo para a empresa. E esse custo não é só o nosso salário, não. O salário, o transporte, os nossos encargos, um monte de coisa, tem custo. Né? E esse custo, ele precisa ser pago de algum jeito. Né? A empresa não é a casa da moeda que emite lá o dinheiro. Né? Esse dinheiro ele precisa entrar de um jeito. E como é que ele entra no nosso caso do call center? Ele entra com contratos vendidos. Então, o que a gente precisa entender? Nós temos uma despesa para a empresa e essa despesa ela precisa ser paga. E ela tem que ser paga não é pelo FDIC, não é pelo operacional, ela precisa ser paga pelo call center, pela nossa produção. E quem trabalha com venda, a produção ela é de contratos. Então é assim, por que existe essa meta? Essa meta, ela já está sendo estipulada, né, Natália? A gente está estipulando a meta de vocês para que uma meta mínima. O que é essa meta mínima? É que vocês consigam, com o resultado de vocês, se pagarem. Só que isso não é aqui dentro da IESA, da capa, em qualquer empresa que exista no mundo. Não é no Brasil, é no mundo. Ele precisa disso. E isso é natural, isso não é novidade para ninguém. Pode ser que, não colhei por esse lado, mas precisamos olhar por esse lado. E até o pessoal também operacional, eles têm também uma meta, eles têm que chegar no resultado, têm que cumprir o resultado, porque diferente de nós que precisamos produzir o contrato, eles precisam de outro tipo de produção dentro desse processo todo, que é o nosso negócio. Né? Então é assim, a meta ela precisa para quê? Para a gente realmente ver o nosso posicionamento, para nos estimular, para saber aonde a gente tem que chegar, é o direcionamento. A meta é essa aqui. Como é que eu chego lá? A gente vai chegar lá de mãos dadas. E assim, a obrigação nossa é trabalhar para que a gente consiga. A obrigação de vocês, a obrigação minha para que eu consiga estimular vocês, consiga ajudar vocês a chegar nesse resultado. É fácil? Não é fácil. É muito difícil. E essa dificuldade, ela não é só aqui dentro da nossa empresa. Todo e qualquer outro tipo de vendedor que eu já treinei, que eu já trabalhei, é dificultoso essa meta de vendas.
né? Esse dia a dia com o cliente, na tentativa, isso é um desafio que não é para todo mundo. Não é para todo mundo. Todo mundo pode vender? Pode. A venda é para todo mundo? Não é. Olha só que coisa, né? Mas é porque a gente precisa pensar assim. Venda não é dom. Eu não nasci, tem fulano ali que tem um dom, tem uma facilidade. Não existe isso, não. Venda é construção e vontade. Preciso ter vontade. Eu não sei, eu tenho dificuldade de conversa com o cliente. Olha, eu já posso tirar um exemplo, vocês mesmos. Vocês não são as mesmas pessoas que quando eu cheguei. Tem muitos que eu falo, olha, e eu percebo isso muito. Eu falo, olha, D ali, o C, o A, consigo, já tem outra postura, já tem outro. Então, isso, às vezes vocês podem não perceber. Porque a gente, é muito difícil a gente se perceber, mas o externo percebe, eu já percebi. E essa construção, vocês vão ver que daqui, isso só foi os primeiros 30 dias seguidos, né? Então, pensando isso com o trimestre, o semestre, igual eu falei para vocês lá no início. Final do ano a gente quer estar num patamar bem diferente do que a gente está agora. Só que para isso a gente precisa dessa construção. E essa construção, ela não deve ser um desespero lá nos últimos meses. Não, ela tem que ser agora. Todo mês a gente tem que estar preocupado para quando chegar lá no final do ano, dezembro, a gente tenha uma folga de resultados, que a gente não fique desesperado. Olha, a gente não está conseguindo bater a meta, a gente não está conseguindo chegar nos resultados. Tá? Seguindo, para a gente terminar com relação ao senso de equipe. Se quer ir rápido, vá sozinho. Mas se querem chegar longe, vão juntos. Isso aqui é uma verdade dentro de qualquer âmbito que a gente possa identificar. Qual a diferença de um grupo para uma equipe? Aqui nessa primeira imagem, a gente tem um grupo de pessoas e nessa outra imagem a gente tem uma equipe. E aí, qual é a diferença de um grupo para uma equipe? Aqui, olhando a imagem, está dizendo o que é. Mas o que seria na visão de vocês, Vitória? Qual é a diferença? Nós somos um grupo ou nós somos uma equipe? Eu vejo ali que na primeira imagem parece que está cada um por si. Certo. E na segunda imagem está todo mundo se ajudando, está todo mundo trabalhando junto. E o call center está em qual dessas duas? Nosso. Qual estágio que ele está? Eu acho que ele está indo para cá, mais para a equipe do que para lá. Certo. Exatamente. Nós estamos perfeitamente na colocação, a gente está numa transição. Aqui eu tenho pessoas, cada uma aqui no seu mundo, olhando para um lugar diferente, ninguém interage aqui. Só que para a gente ser um call center de sucesso, ter resultados, a gente precisa estar igual à segunda imagem. Eles estão fazendo uma construção aqui de alguma coisa, uma gaiola, sei lá o quê. Mas está todo mundo focado, todo mundo se ajudando. E nós precisamos, estar no meio aqui, a gente precisa vir para cá. O call center da IESBRA, ele precisa ser uma equipe. E essa equipe, ela precisa ser integrada. Todas as pessoas da manhã com todas as pessoas da tarde. Dentro dessa integração, a gente tem uma ajuda mútua. E eu posso falar que lá nós temos, só que eu preciso de alguns ajustes, só que a gente vai ajustar. Essa ajuda mútua é justamente isso. É entender que eu preciso da fluidez nos processos que foram iniciados pela manhã ou os que foram iniciados à tarde, que no outro dia precisa ser pela manhã. Tá? Nós temos um pouco já disso, a gente só precisa desenvolver mais como qualquer outra parte desse trabalho. E assim, e se a gente não fizer isso, a gente tem dificuldade na comunicação, porque a gente são duas equipes que não trabalham ao mesmo tempo, que trabalham em momentos diferentes. Então, com essa integração, a gente pode ter, com essa não ajuda mútua, a gente pode ter muita dificuldade, a gente pode ter um ambiente de trabalho negativo. Eu acho que não existe pior coisa para um profissional do que ele estar num ambiente de trabalho tóxico.
num ambiente de trabalho que ele não se sinta bem, num ambiente de trabalho que ele não se sinta à vontade para desenvolver, à vontade para crescer, né? Essa é a pior coisa. E o conselho de um velho trabalhador já para vocês, que no dia que acontecer isso, peçam demissão. Não fiquem, não trabalhem em nenhum lugar onde o ambiente ele vai interferir diretamente na sua saúde física e mental. Porque conheci pessoas, até eu mesmo no passado, Sandei no passado, insistiu nisso e isso pode acarretar em muitas coisas não boas para a nossa saúde, a saúde mental, né? A falta de sono, a perda de cabelo, as alergias que surgem da gente do nada, né? Ansiedade, então um monte de coisas que vêm junto com isso. Então assim, só que esse ambiente tóxico, ele depende só das pessoas, né? Vai depender também de mim, como eu vejo e como eu me comporto dentro disso. Outra coisa também é assim, se eu não estou num ambiente agradável, que eu me sinta bem, eu vou ter também uma grande dificuldade de alcançar essas metas, né? E meta sempre vai ser difícil, sempre. Não existe a meta assim, esse mês foi fácil. Não, é um desafio, né? Sempre tem um desafio. Eu preciso desse desafio da meta. Então, estejamos preocupados. E pode também, essa não ajuda muito, ela pode também acarretar na redução do desempenho do nosso resultado, seja no individual ou no coletivo. Haja visto que a produção nossa ela é medida pelo todo, é individual também, mas pelo todo também, tá? E dentro da nossa empresa, o que a gente precisa ter? É uma competição saudável. O que eu fiz lá? Eu coloquei um ranking lá de participação, né? Eu coloquei um ranking de participação para estimular o quê? A competição. Precisa ter. Né? E é assim, o vendedor ele tem que ser competitivo. E eu sempre falo, eu sempre gosto de ser o destaque ou de estar entre os destaques. Sempre, a minha vida toda, desde os 15 anos lá, eu sempre trabalhei pensando nisso. Eu quero estar lá, eu quero ser o melhor ou estar entre os melhores. Esse tem que ser o nosso objetivo. Não, para mim, tanto faz. Não. Tire isso da cabeça. A gente precisa sempre buscar, porque tudo na vida também é energia, né? Eu tenho que ser mais positivo, né, Vitória? Tenho que ser mais positivo, né? Tenho que falar mais coisas boas, né? Que vai dar tudo certo. Acho que a palavra que eu falo mais lá no escritório é vai dar tudo certo. Cantou a música ainda. Então aqui, ó. E aqui a gente tem exemplos. E a gente tem duas equipes, né? A gente tem a equipe da manhã e a equipe da tarde. Né? Temos competição? Temos. Quem vai ganhar? Não sei. Né? Então pode avançar.